Olá, mais uma vez o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, levando até você a Palavra de Deus. Eu gosto muito de usar a palavra provocar aquilo que a Palavra de Deus desperta, provocar na sua vida, no seu coração, porque antes, claro, provocou em mim algumas reflexões, eu gostaria de passá-las para você. Quando a gente fala da Palavra de Deus, existem muitas citações importantes e que de fato nos ajudam a viver melhor os nossos dias. E para essa semana nós vamos conversar sobre aquela passagem que você conhece muito bem, daqueles dois discípulos que saem de Jerusalém em direção a Emaús, ao povoado onde eles moravam. E aí, neste caminhar, é que acontecem várias coisas dignas de serem mencionadas e eu até diria percebidas por você. Quando esses dois discípulos saem, você vai ver no seu vídeo aí, essa citação bíblica, a gente vai ao longo da semana destrinchar um pouco mais cada uma dessas partes. Você vê no seu vídeo, a citação já busca na palavra. Esses dois discípulos que saem da cidade e quando eles começam a caminhar em direção a Emaús, eles começam a fazer um pouco a memória daquilo que havia acontecido nos últimos dias. Principalmente nos últimos dias em que eles estavam esperando essa ressurreição de Jesus e que até aquele momento não havia acontecido. O dado novo qual é? Enquanto esses dois homens caminham, Jesus se aproxima dos dois. E Jesus procura saber o que é que vocês estão conversando. E mesmo na proximidade de Jesus, nesta aproximação, melhor dizendo, de Jesus, eles não conseguem compreender quem era aquele homem. Era como se os olhos desses dois discípulos estivessem vedados ou vendados, com uma venda, para não perceberem quem era aquele homem que estava com eles. E para mim, aí, esse primeiro trecho desta citação que a gente vai ao longo da semana conversar, para mim aí está de fato o ponto central. Olhos vendados não percebiam aquele homem de fato quem ele era. Mas mesmo assim, a gente vai ver ao longo da semana, mesmo não conhecendo aquele homem, talvez intrigados com a maneira como que aquele homem sabia dos últimos acontecimentos, eles colocam e expõem tudo aquilo que havia acontecido. Na verdade, eles fazem uma verdadeira catequese. Desde quando eles conheceram Jesus, começaram a seguir Jesus e por causa disso, eles têm uma outra expectativa de vida e uma outra percepção do que do que as outras pessoas. Porém, isso não foi suficiente para que a fé desses homens pudesse chegar ou ir além do limite daquilo que eles já conheciam. Veja que interessante isto. Começam a caminhar, olhos vendados, não reconhecem Jesus. Jesus poderia ter sido poderia ter aparecido ali de qualquer outra maneira. Poderia até mesmo ter dito, eu sou Jesus e começasse a caminhar com eles. E no entanto, Jesus usa uma pedagogia belíssima, que é a de deixar-se conhecer por aqueles dois homens. Mas aí a gente pode se perguntar assim, se eles conheciam Jesus já há muito tempo, por que é que Jesus agora vai se deixar conhecer por eles de novo? Será que eles são tão ignorantes assim que não conseguem perceber quem era aquele homem que estava com eles? Com você e comigo acontece a mesma coisa quase que cotidianamente. Às vezes nós não percebemos a presença de Jesus no nosso meio através de uma situação, através de uma pessoa que conversa conosco no ponto de ônibus ou na fila do banco, onde quer que seja. Então, Jesus se manifesta, não que Jesus vai incorporar como se ele fosse uma entidade, não nesse sentido, é claro que não. Mas através dos fatos, daquilo que as pessoas, ou a atitude das pessoas, a gente pode perceber essa manifestação de Jesus. E quantas vezes nós não estamos longe disso? Por mais que isso se faça presente quase que cotidianamente, a gente tem os olhos vendados. Às vezes as coisas estão ali, debaixo do nosso nariz, e a gente não percebe. Por isso que, a partir desta palavra, é muito importante, desse versículo, que a gente faça justamente a mesma história, a mesma situação, tenhamos a mesma atitude que esses dois discípulos. Nos disponhamos a começar a caminhar, a refazer a nossa caminhada, ou melhor dizendo, o nosso itinerário de fé. Itinerário de fé por quê? Nós somos acolhidos numa comunidade, conhecemos a comunidade, temos a referência de uma comunidade, como que ela funciona, e a partir disso nós vamos vivendo aquilo que nós entendemos que é importante da nossa vida.
Vivendo o que eu digo a partir da palavra de Deus dentro de uma paróquia, dentro de uma comunidade. E assim a gente vai entender assim, puxa vida, eu posso fazer esse itinerário de fé, eu posso caminhar buscando, obviamente, né, esse Jesus que vai se desvendando para mim. Então, por isso, o que é importante? Não usar nenhum tipo de crítica às outras pessoas se elas são um pouco mais lentas para perceberem a palavra de Deus ou para perceberem que atitude precisam tomar. Quando a gente julga, a gente diz que pode fazer melhor e diferente, mas nem sempre fazemos. Então pense nisso, retomar a palavra de Deus como um itinerário da sua fé. O que é que essa palavra pede de mim? E assim, claro, você vai viver melhor, entender melhor aquilo que o próprio Deus pede de você e também, claro, para o seu trabalho na comunidade, na sua família, onde quer que você esteja. Então pense bastante nisso. Fique agora então com a oração toda especial para você e para toda a sua família, pedindo a Deus, olha, eu quero fazer um ótimo itinerário de fé. A nossa oração de hoje vai ser de uma maneira muito especial para todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, por todas as famílias que vivem esse momento tão difícil, que é conviver com a doença, com a enfermidade, junto a um seu familiar ou um parente ou um amigo. Quando nós pensamos nisso, nós temos a referência de fato de que naquele instante a pessoa mais precisa da nossa ação, do nosso carinho e da nossa compreensão. É por isso que no dia de hoje nós vamos rezar por todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, nas casas, nos hospitais, aqueles que estão mais necessitados, aqueles que estão passando por momentos mais difíceis ou aqueles que estão vivendo um processo de recuperação da sua saúde e assim por diante. Ou seja, a nossa oração vai de encontro a você, principalmente a você que está doente e precisa desse nosso auxílio espiritual. Onipotente e benigníssimo Deus, que sois a salvação eterna de todos os que creem em vós, escutai as orações que vos dirigimos por este nosso irmão que está doente. Afastai dele tudo quanto o aflige e fazei em vossa misericórdia que todos os remédios aplicados ao seu mal, à sua doença, lhe sejam eficientes. Em vós, ó único autor e conservador da vida, e o Senhor supremo da nossa história, pomos toda a nossa confiança e, embora nos esforcemos por todos os meios possíveis para lhe restabelecer a saúde, todavia é só de vós que tudo esperamos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz de Deus.